Minha proteína, você sabe qual que é a diferença entre um campeonato mundial e um campeonato internacional? Vejo muita dúvida entre vocês atletas sobre campeonatos mundiais e internacionais. Você disputa um campeonato internacional e acha que participou de um campeonato mundial. E aí, minhas proteínas, 2C na área. Me chamo Leandro, sou o apresentador IFBB Weekly News, membro da IFBB Internacional e fotógrafo da 2C Studio. Minha proteína, você sabe qual que é a diferença entre um campeonato mundial e um campeonato internacional? Antes de continuar este vídeo, se você é um atleta da IFBB e já disputou algum campeonato fora do país, deixa aqui pra mim no comentário qual que é o nome do campeonato, beleza? A IFBB ela é uma federação que tem 199 membros nacionais filiados a ela. Ou seja, ela organiza em média mais ou menos 6.000 eventos por ano. Isso mesmo, 6.000 eventos por ano, entre eles campeonatos nacionais, internacionais, mundiais e regionais. E eu vejo muita dúvida entre vocês atletas sobre campeonatos mundiais e internacionais. Você disputa um campeonato internacional e acha que participou de um campeonato mundial. Para esclarecer isso, eu fiz essa pirâmide aqui para que vocês possam entender qual que é a diferença entre os campeonatos. Basicamente, são 4 tipos de campeonatos que a IFBB organiza. Na base da pirâmide, a gente tem os campeonatos nacionais, em seguida vem os campeonatos internacionais, campeonatos continentais e no topo da pirâmide, campeonatos mundiais. No ano passado, ou seja, no ano de 2019, a IFBB organizou mais de 60 campeonatos internacionais. E os campeonatos continentais da IFBB são 6 campeonatos e os campeonatos mundiais são 6 campeonatos. A IFBB organiza o Mundial Kids, Mundial Júnior, Mundial Master, Mundial Masculino, Mundial Feminino e o Mundial da categoria Fit Model. Vou explicar para vocês esses 6 campeonatos mundiais. Vamos começar pelo Mundial Masculino. Treinar um pouquinho aqui o meu inglês. IFBB World Men's Championships. São 6 categorias. As 6 categorias que participam deste campeonato mundial masculino são Fisiculturismo, Fisiculturismo Clássico, Classic Physique, Games Classic, Men's Physique e Muscular Physique. Essas são as 6 categorias que participam do mundial masculino, beleza? Geralmente os campeonatos mundiais, que são 6, são realizados em 6 países diferentes. Ou seja, cada campeonato mundial acontece em uma data diferente e um país diferente. Mas, devido à pandemia desse ano de 2020, o Mundial Masculino, o Mundial Master e o Mundial Feminino vai ser realizado juntos. Eles serão realizados de 5 a 8 de novembro na Espanha. O Mundial Masculino do ano passado aconteceu nos Emirados Árabes, continente asiático. E galerinha, dá uma olhadinha nesse trailer que tá passando aqui do lado. Eles fizeram um investimento muito massa e o campeonato foi sensacional, uma estrutura incrível. O evento teve a participação com média de 600 atletas e 70 países participantes. Sempre quando acabam os campeonatos mundiais, é feita a soma de pontuação de cada país. Vamos supor, um atleta brasileiro ele ficou em primeiro lugar, ele soma pontuação. Um outro atleta competiu e ficou em terceiro, eles somam outra pontuação. No final da competição, eles somam essa pontuação e fazem o ranking dos países. E o ranking ficou da seguinte maneira. Em primeiro lugar ficou o Irã, em segundo lugar ficou os Emirados Árabes, que foi o país que realizou o Mundial, em terceiro lugar ficou a Rússia. Infelizmente, nós não tivemos nenhum atleta brasileiro participando nesse Mundial masculino. O segundo campeonato mundial que a IFBB organiza é o Campeonato Mundial Feminino. Esse campeonato tem o nome de IFBB World Fitness Championships e são 7 categorias que acontecem nesse evento. Women's Body Fitness, Bikini Fitness, Wellness Fitness, Women's Physique, Women's Fitness, Men's Fitness e a categoria Mixed Pair, que é uma categoria que se apresenta de dupla, eles fazem uma coreografia juntos. O Mundial Feminino deste ano ele vai acontecer em novembro, como eu falei agora há pouco, ele vai acontecer junto com o Mundial Masculino e o Mundial Master na Espanha. O Mundial Feminino de 2019, ele aconteceu na Eslováquia, país aí do continente europeu, teve a participação de 400 atletas e tivemos 32 países participantes. E o ranking dos países top 3 foi o seguinte, em primeiro lugar ficou a Rússia, em segundo lugar a Ucrânia e em terceiro lugar a Eslováquia. Neste Mundial Feminino, infelizmente não tivemos nenhuma atleta brasileira participando. O terceiro Mundial que a IFBB organiza é o Mundial Master, ou seja, só tem categoria Master. Neste campeonato a gente tem 8 categorias,
4 categorias masculinas e 4 categorias femininas. Categorias femininas: Bikini Fitness Master, Wellness Fitness Master, Body Fitness Master e Women's Physique Master. Categorias masculinas: Fisiculturismo Master, Fisiculturismo Clássico Master, Classic Physique Master e Men's Physique Master. E esse campeonato neste ano também vai ser realizado junto com o Mundial Feminino e o Mundial Masculino na Espanha. O Campeonato Mundial Masculino do ano passado, ou seja, de 2019, teve a participação de 67 países e teve média de 400 atletas participando. E neste campeonato a gente teve sim a participação de atletas brasileiros. Tivemos aí a participação de 10 atletas brasileiros. Minhas proteínas, um destaque para o atleta japonês, ele tem 83 anos de idade. Treinar um pouquinho aqui o japonês, Tachisuke Kanazawa. Galera, atleta de 83 anos de idade, é esse que está aparecendo aqui do lado, uma referência aí para quem quer continuar por muito tempo aí disputando as categorias Master. Simbora conhecer quem foram os 10 atletas representantes brasileiros. Tivemos 2 atletas na categoria Men's Physique Master, Guilherme Gonzalez e Victor Martinez. Na categoria Wellness tivemos a atleta Alessandra Dinali. Na categoria Women's Physique, Elaine Cordeiro. Fisiculturismo Clássico tivemos o atleta Rogério Cocodinac. E no fisiculturismo tivemos 4 atletas: Gilberto Alves Feitosa, Eduardo da Mota, Luiz Sarmento e Alexandre Pamplona. Na categoria biquíni tivemos uma representante brasileira que foi a Neuza Saldanha. Parabéns a estes 10 atletas brasileiros que se dedicaram e representaram a nossa bandeira brasileira lá no Campeonato Mundial Master. Parabéns para vocês, atletas! Quarto campeonato mundial da IFBB é o Mundial Júnior, ou seja, só participa atletas da categoria Júnior. São atletas de 16 a 23 anos de idade. São as seguintes categorias que participam deste Mundial: 4 categorias femininas e 6 categorias masculinas. Categorias femininas: Bikini Fitness Junior, Wellness Fitness Junior, Body Fitness Junior e Women's Fitness Junior. Aqui no Brasil é conhecida como Fitness Coreográfico. Categorias masculinas são 6: Fisiculturismo Júnior, Fisiculturismo Clássico Júnior, Games Classic Júnior, Classic Physique Junior, Men's Physique Junior e Men's Fitness Junior, ou seja, o fitness coreográfico. Neste ano, o Mundial Júnior vai acontecer na Romênia, que fica aí no continente europeu. Vai acontecer no mês de outubro, de 23 a 26. No ano passado, ou seja, 2019, o Mundial Júnior aconteceu na Hungria. Teve participação aí de 33 países e média de 300 atletas. Nós tivemos um atleta brasileiro participando neste Mundial, foi o atleta Ravi Kayut. Ele disputou na categoria Men's Physique, é esse atleta que está aparecendo aqui do lado. O top 3 dos países no Mundial Júnior foi o seguinte: em primeiro lugar ficou a Turquia, em segundo lugar a República Tcheca e em terceiro lugar a Polônia. O quinto campeonato mundial da IFBB é o Mundial de Crianças, ou seja, de crianças até 15 anos de idade. Este campeonato ele é dividido por 2 categorias: categoria dos meninos e categoria das meninas, sendo que as categorias dos meninos ela é subdividida em 5 e a categoria das meninas ela é subdividida em 9. O Mundial Infantil deste ano ele vai acontecer na Sérvia, país aí do continente europeu, e vai acontecer no mês de outubro, de 23 a 25. No ano passado o Mundial aconteceu na Grécia, ele teve a participação de 150 crianças e 11 países participantes. E o ranking deste Mundial ficou em primeiro lugar a Eslováquia, segundo lugar a Hungria e em terceiro lugar a Rússia. Lembrando que essa categoria fitness infantil é a que a gente conhece aqui no Brasil como fitness coreográfico. E o último mundial que a IFBB organiza é o Mundial Fit Model. É uma categoria que ainda está sendo explorada, ela ainda não chegou aqui no Brasil, mas a gente já viu a apresentação dela no Campeonato Sul-Americano. E neste mundial só tem a categoria Fit Model. Ela é dividida em 2 categorias, Fit Model masculino e Fit Model feminino. Neste ano o mundial vai acontecer na Letônia, país da Europa, vai ser realizado de 17 a 19 de outubro. No ano passado, o Mundial Fit Model foi realizado na Letônia, teve a participação de 10 países e o top 3 dos países ficou da seguinte maneira: em primeiro lugar a Rússia, segundo lugar a China, em terceiro lugar a Ucrânia. Minhas proteínas, estes são os 6 campeonatos mundiais que a IFBB organiza. Então tomem cuidado, não confunda campeonato internacional com campeonato mundial. Por exemplo, esse flyer aqui, ó, IFBB World Cup, alguns atletas acham que ele é um campeonato mundial, ou seja, IFBB World Cup, traduzindo para o português, seria Copa Mundial.
mas ela é simplesmente uma Copa Mundial, ou seja, um evento onde vários atletas filiados à IFBB de qualquer país podem participar. Ele não é um campeonato mundial. Os campeonatos mundiais da IFBB são estes 6 campeonatos que eu acabei de falar aí no vídeo para vocês, beleza? E como vocês estão vendo aqui na nossa pirâmide, abaixo dos campeonatos mundiais existem os campeonatos continentais da IFBB, que também são 6 campeonatos continentais. São os seguintes campeonatos: Sul-Americano, ou seja, o campeonato sul-americano só pode participar atletas da América do Sul. Campeonato da América Central e do Caribe, Campeonato Norte-Americano, Campeonato Europeu, ou seja, só pode participar atletas federados aos países da IFBB na Europa, Campeonato Asiático e Campeonato Africano. São estes aqui os 6 campeonatos continentais da IFBB. Minhas proteínas, para obter todas as informações oficiais da IFBB, é só você acessar o site ifbb.com. Aqui nesse site você fica sabendo de todos os campeonatos que a IFBB organiza e de todos os níveis, campeonatos internacionais, campeonatos mundiais e campeonatos continentais. Para vocês entenderem um pouquinho a nível de Brasil, a organização fica mais ou menos assim. Até a data de hoje, data que eu estou gravando esse vídeo, a organização no Brasil é Campeonato Estreante, Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro, que seria o Campeonato Nacional. Então são esses 3 campeonatos oficiais que tem aqui no Brasil. Além desses campeonatos, a gente tem também as Copas Abertas Nacionais, que nesse ano de 2020 vai ter 3 aqui no Brasil. A primeira vai ser realizada no estado de Goiás, que é a Body Classic Brasil. A segunda vai ser realizada no Pará, que é a Copa Norte Nordeste. E a terceira vai ser realizada no Maranhão, Copa World Classic. Ou seja, quem pode participar dessas Copas Abertas Nacionais são atletas devidamente filiados no seu estado, que são filiados à IFBB Brasil. E existem também os campeonatos regionais, que são os campeonatos organizados pelo próprio estado, ou seja, pode participar os atletas filiados à federação daquele estado, e acontece também de, às vezes, esse evento abrir para mais 1 ou 2 estados. Minhas proteínas, se ainda ficou alguma dúvida relacionada a esse assunto, deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou responder todas as dúvidas. E conta pra mim se você já sabia dessa diferença dos campeonatos, que para você participar de um campeonato continental só pode atletas daquele continente, campeonato internacional, todos os atletas filiados à IFBB, e os campeonatos mundiais, que para você chegar num campeonato mundial você precisa estar classificado para aquele campeonato mundial. Se você conhece algum amigo que pretende competir fora do país, compartilha esse vídeo com ele, ou se não, escreve o nome dele aqui embaixo. Espero que tenha ficado claro a explicação. Te vejo no próximo vídeo. Tenham bons treinos!